Alô, meus irmãos, pastor Moabel. E hoje quero falar um pouco sobre a dita Terceira Guerra Mundial, que só falam sobre isto hoje. Terceira Guerra Mundial, gente que nunca se debruçou um minuto sobre a palavra de Deus para falar sobre isso. Mas eles falam, né? Vou ler na palavra do Senhor, Zacarias capítulo 14, que diz: Eis que vem um dia do Senhor em que os teus desposos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei para todas as nações para a batalha contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as suas casas saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Palavra do Senhor. Sabem, meus irmãos, eu tenho uma ojeriza de pessoas que querem se tornarem famosas sem pagar o preço. Eu vou dar um pequeno exemplo. O artista brasileiro desponta com a música, desponta, e depois se acabou. O artista americano desponta com a música e continua, e continua. Qual é a diferença entre um e o outro? É que o artista americano se prepara 10 anos para lançar o primeiro álbum. Então, ele já se formou em música, ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. O artista brasileiro tem uma inspiração, escreve uma música, o povo aceita, mas depois acabou. Vocês lembram da música O Hino do Zaqueu? Era uma música tão ruim no meu modo de ver que eu tentei ouvir, não deu para ouvir a música toda. E o sucesso? Lata do lixo. Não querendo ofender o autor da música. Não, eu não quero ofender o autor da música, de modo nenhum. Quisera Deus que ele tivesse continuado com outros hinos para louvar ao Senhor. No Brasil ocorre a mesma coisa em outras áreas, como a área do ensino. Agora, falam em Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Meus queridos irmãos, quando a pessoa vem a público, ele tem que estar preparado para aquilo que ele vai defender. Vocês entendem? Quando em Zacarias 14 fala todas as nações daqueles dias, porque aonde haverá a batalha do Armagedon, só tem espaço para 400 mil homens. E o exército do mundo é só 400 mil homens? Só a China já tem 200 milhões. Vocês entendem? Se não há espaço para colocar todos os soldados do mundo lá, de todas as nações, é muito fácil de entender que isso é uma coisa figurativa. Como me dói esse tipo de gente atormentando pessoas que não têm conhecimento bíblico. No momento, o que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Ouviram seus filhos do diabo? Porque agora estão dizendo que não haverá arrebatamento. Ora, Paulo ensinou sobre arrebatamento.
Agora eles querem dizer que Paulo não sabia o que estava falando. Quando ele chante a última trombeta, não era a trombeta de Apocalipse, que o Apocalipse nem tinha sido escrito ainda. Você que quer atormentar o povo, tem que saber que a última trombeta de Apocalipse não é a trombeta que Paulo falou. Trombeta de arrebatamento é uma coisa, trombeta de juízo é outra. Uma foi escrita nos anos 60 e outra foi escrita nos anos 90. Quando Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, o Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Se você não sabe, por que não pergunta para quem sabe? Fica atormentando os crentes. E os crentes ficam atormentados. Porque em muitos casos o pastor também, infelizmente, não sabe. Eu luto pelo bem-estar da igreja. A igreja não deve ser atormentada com isto. O que é que está para acontecer? Arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá o quê? O que ocorrerá? As bodas do Cordeiro. Pensem bem no que eu vou dizer agora. A palavra do Senhor é muito clara quando afirma que do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 4, a palavra igreja aparece 18 vezes. Depois do capítulo 4 não aparece mais. Por quê? A igreja estará nas bodas do Cordeiro. Número 1, do capítulo 1 ao capítulo 4, a palavra igreja aparece 18 vezes. Depois a palavra desaparece. Por quê? Porque a igreja estará nas bodas do Cordeiro e a terra estará na grande tribulação, especialmente lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio. Vocês entendem? Uma coisa muito simples. Outra coisa, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, todo o vernáculo, tudo que se fala é ideia judaica. Todo palavreado é judaico. Não é o palavreado de igreja. Vocês entendem? E muitas pessoas pegam um versículo aqui e ficam misturando as coisas. Não! A igreja estará arrebatada, estará nas bodas do Cordeiro. E quando voltará? Capítulo 19, versículo 11. Para liberar os judeus que estão sendo perseguidos pelo anticristo. E logo depois disso a batalha durará um dia. E o que ocorrerá? Juízo das nações. Quando Jesus vai separar o bode das ovelhas. O bode das ovelhas. É isto que está para acontecer. Não é outra coisa. A Terceira Guerra Mundial, eu queria que vocês fizessem um grande favor para mim. Falou-se na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Vocês já notaram que eu sempre digo assim, na dita Primeira Guerra Mundial, na dita Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? Porque eu vou pesquisar. O mundo tem mais de 200 nações. Na dita Segunda Guerra Mundial, de 21 a 27 nações participaram da guerra.
Se fosse pelo menos a metade, 100 nações ou mais, nós poderíamos dizer que é guerra mundial. Fala-se em guerra mundial para vender jornais, para vender notícias. E a dita Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa. Os jornalistas são, não todos, mas um bando de mentirosos que escrevem coisas para vender. Eles têm que criar uma coisa para vender. E agora estão falando em Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Nós não vamos ter a Terceira Guerra Mundial. A dita Terceira Guerra Mundial. Sabe por quê? Porque este livro explica bem claro que Ezequiel 38, a Rússia irá participar, porque ela será enganada pelo anticristo. E o anticristo virá conduzindo o povo da Rússia para o combate na Palestina. Pode haver hoje, pode haver amanhã, uma incursão, uma viagem, um ataque russo à Palestina. Pode acontecer, mas não está na profecia. Esta que é a grande verdade. Não está na profecia. Então, esta coisa de Terceira Guerra Mundial, isto não ocorrerá agora. Vocês vejam bem. Trump estava sozinho no mundo. A imprensa do Brasil zombava dele. Obama ria, zombava dele. Eu tenho uns vídeos aqui mostrando ele zombando, no Brasil zombando, e no mundo todo zombando que ele não ia ganhar a eleição. Ele ganhou com muita facilidade. Agora ele estava sozinho. E quando o presidente da Coreia do Norte começou a fazer ameaças contra Trump falou, disse uma coisa, disse outra, e foi. E o mundo contra ele. Agora, o Trump disse para a China, olha, 70% do material que vocês produzem nós compramos. Nós vamos parar de comprar de vocês, vamos comprar de outras pessoas no mundo, de outros países. Aí a China já, E nós vamos tirar os americanos que têm fábricas aí, eles voltarão para a América. Outra coisa, através dos lobistas, tudo que entra na China é 2% só de imposto. Mas tudo que vai para a China da América é 25%. Eles dizem, não, isso não está certo. Ou está certo isso? Não, não está certo. Eu não vou torcer para lado nenhum. Eu só não quero que as pessoas que me ouvem sejam enganadas. Vocês não serão enganados comigo. Então a China já, ficou quieta. E quando houve esse problema da Síria, esse problema lamentável, eu quero que vocês entendam. É muito duro você ver crianças mortas por gases que são proibidos. Eu não quero entrar no mérito da questão se o presidente da Síria está certo ou se está errado. Não. Porque tem pessoas que eles pensam que por eu viver aqui, que eu tomo parte, eu tomo partido, eu entro em briga. Não. Eu só quero falar a verdade. É muito ruim isso.
E foi dito, olha, não use gás. O Obama disse, olha, eu vou traçar uma linha aqui. Obama, você não pode passar, você não pode usar gases. Mas, segundo a imprensa, usou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E a 7ª vez, Trump disse, mandou uma vez e agora mandou o dobro, com o apoio de quem? Da Europa, da Inglaterra, da França e do Reino Unido. Inglaterra, porque Inglaterra é um país, Reino Unido é o grupo, França, e os alemães disseram, nós não podemos fazer nada porque os gases foram soltos. E agora, este silêncio mortal. Ninguém diz mais nada. Ninguém. Agora mesmo o presidente da Coreia quer se encontrar com Trump para conversar. Porque o Trump é um homem que tem sangue. Ele não é político, ele diz, eu vou fazer isso, e ele faz mesmo. Porque ele não está na Casa Branca para buscar riqueza, ele já tinha muita riqueza. Ele não está na Casa Branca para ser famoso, ele já era muito famoso. Na Casa Branca ele só está perdendo dinheiro, mas está alinhando esse país. Este país, nós estamos afundados em dívidas. Mas as coisas começam a melhorar. De verdade. Porque Trump, ele foi criado na igreja. Eu tenho que falar isso porque aí no Brasil e ao redor do mundo nunca dizem que o Trump é presbiteriano, que ele se criou na igreja, que o pastor dele foi o pastor mais influente do mundo, Norman Vincent Peale. Pregou para 30 milhões de pessoas. E não ficou rico não, hein? Não ficou rico. Morreu aos 92 anos. E ele não queria morrer porque ele queria pregar mais. A esposa dele disse que quando ele casou-se, que eles saíram para a lua de mel, entrou no carro, ela esperava que ele fosse dizer uma palavra carinhosa, porque agora estavam a sós. Ele disse, tanta gente na igreja e o convite não foi feito. Isso vem de um coração de um pastor. Este foi o pastor de Trump. Eles falam isso? Não falam, mas eu falo. Porque eu morei na cidade, ou melhor, trabalhei na cidade onde Trump tinha os negócios dele, Atlantic City. E morei perto também. E cheguei a conversar com o garçom dele. E ele disse, Trump é um homem muito simples, muito amável com seus empregados. Se não for a verdade, eu não ia falar isto. Por que eu teria que falar isto? Então, vocês fiquem tranquilos. Segundo a Bíblia, não haverá terceira guerra mundial. Porque é muito caro uma guerra para a China. É muito caro uma guerra para a Rússia, que está muito isolada no momento. É muito caro para a América. É muito caro para a Coreia do Norte. Então, eles estão avaliando, estão querendo evitar esta guerra. Uma guerra não é como começar uma briga de bar, não. É uma coisa bem pensada. Então você, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, não ouça estes vigaristas do inferno, que a única coisa que sabem fazer é atormentar a igreja. Não creio nisto.
Primeiro arrebatamento da igreja. Depois, bodas do Cordeiro. Depois, a volta de Jesus para os judeus. A vinda de Jesus, onde todo olho verá. Todo olho verá. É muito diferente do que um rapto. É muito diferente. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu fico muito agradecido por vocês verem este vídeo. Dedico este vídeo aos nossos irmãos de Minas Gerais. Ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.